sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que significa o dia D? Pois bem, no vocabulário militar, o dia D é um termo usado frequentemente para denotar o dia em que um ataque ou uma operação de combate devem ser iniciados. Pois é, mas você sabia que a educação sergipana também teve o seu dia D? Quer saber mais sobre isso? Então fica aí que daqui a pouco eu conto. O nosso programa hoje também vai tratar de outros assuntos de igual importância. Primeiro, o bota fora do governador Jackson Barreto. Lembra? Tratamos disso no programa passado. Segundo, as perspectivas do governo de Belivaldo Chagas, se é que elas existem. Terceiro, o julgamento do habeas corpus de Lula, que o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 4 de abril. Bem que poderiam marcar para o dia 1º de abril, dia da mentira. Seria mais apropriado, o dia da mentira. Bom, não saia daí. A gente vai trazer as verdades de tudo isso para você. A TV Sintese está no ar. O dia D mais famoso da história militar foi 6 de junho de 1944, o dia em que a Batalha da Normandia começou, iniciando a libertação do continente europeu da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Como nós já dissemos na abertura do programa, no vocabulário militar, o dia D é um termo usado frequentemente para denotar o dia em que um ataque ou uma operação de combate devem ser iniciados. A educação sergipana também teve o seu dia D e você vai saber como foi agora. Estamos recebendo em nosso estúdio a professora Rita de Cássia, coordenadora da subsede do Sintese Agreste. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom. Bom, conta pra gente como é que foi esse dia D da educação que ocorreu no Agreste Sergipano. Bom, nosso dia D, ele foi um dia de luta, muita luta. Porque nós, como sindicato, a gente sempre protocola ofícios nas administrações solicitando audiência para negociar o piso. E nossas lideranças municipais sempre vão cobrar aos prefeitos e prefeitas. E nós também, da coordenação, a gente sempre visita, vai conversando com os secretários de educação e secretárias, explicando o que é necessário a gente negociar. Iniciar o debate, o diálogo. Isso, exatamente, porque a gente tem que... A nossa prioridade é a negociação, claro. É o diálogo, é assim que a gente constrói a luta. Exatamente. Mas, infelizmente, no mês de março, meio de março, a gente não tinha 10 municípios da nossa região que não tinha marcado nenhuma audiência. E aí a gente teve que sentar, planejar e se organizar para que a gente pudesse ter ação de luta de forma mais intensa, mais contundente, para que a gente pudesse ter essas audiências. Foi aí que a gente, coletivamente, com os 10 municípios, a gente planejou esse dia. E para que esse dia? É um dia que a gente ia mostrar, e mostramos, de fato, no dia 23, foi um dia muito bonito, mostramos nas administrações, nas prefeituras, que nós estávamos indignados, que não dava para os prefeitos e prefeitas ignorar o ofício do Sintese. Uma pauta que é uma lei federal, que é a lei do piso, que é a lei que reajusta o piso para todo o magistério e simplesmente as prefeituras engavetarem ou ignorarem. Então, a partir daí, a gente planejou o nosso dia D. Planejou esse dia de luta. Um dia em que, ao mesmo tempo, nós ocupamos 6 prefeituras. Essas 6 prefeituras que foram ocupadas ao mesmo tempo, foi no objetivo de fazer uma vigília, levar os professores das redes municipais para a prefeitura, juntamente com a direção executiva do Sintese e a coordenação, ir lá fazer essa vigília e cobrar essas audiências.
foi exatamente o objetivo que nós queríamos alcançar com esse dia D, era chamar a atenção. Era chamar a atenção dos prefeitos e prefeitas que não tinham ainda marcado essas audiências, que a gente quer dialogar, a gente quer negociar, a gente quer construir a educação. Porque além da pauta do piso, nós temos outras pautas. Tem municípios que professores são perseguidos. Nós temos municípios que precisam de organização da rede, e para isso a gente precisa dialogar, a gente precisa negociar. E esses prefeitos se fechando, a gente não tem como avançar. E esse, cá para nós, é o papel do político, né? É o papel do prefeito, estreitar relacionamento com a população, entender qual é a demanda, saber o que está acontecendo para poder tentar encontrar soluções. Ignorar, cá para nós, ignorar o professor, ignorar, sabe, o servidor, isso é extremamente errado, muito bem feito, muito bem praticado e chama atenção, e a gente ainda registra e ratifica aqui, sabe, que é a luta e é para isso que a gente está aqui, para lutar. E teve efeito, né, depois desse dia D, começou a surtir efeito, os prefeitos se sensibilizaram? Com certeza, né? Quando a gente planejou, nós tínhamos 10 municípios que não tinham marcado a audiência. E no dia da execução do dia D, que foi o dia 23, a gente só estava com 6 municípios, né? Porque nós já tínhamos conseguido, antes da execução, porque a gente planeja, os professores conversam nos seus municípios, conversa com os seus companheiros, com os seus colegas, e aí eles vão passando, porque a gente pediu para convidar, para explicar aos demais como era que seria esse dia, e aí a gente conseguiu marcar em 3 municípios. Num dia anterior ao dia D, a gente conseguiu marcar mais um município, foi o município de Carira. Nós conseguimos marcar e ficamos com 6 municípios. Qual foi o resultado desse dia? Para mim, assim, o resultado, além da gente conseguir marcar as audiências, nós marcamos em 5 municípios, só ficou um sem marcar. Além disso, o otimismo dos professores, a energia, claro, a disposição da luta, a importância de defender os seus direitos, acaba sendo revigorado na categoria, acaba sendo revigorado para os professores. Então, nós tivemos um dia D que a gente foi positivo. Foi um dia que a gente fez uma força-tarefa, a gente se dividiu nos 6 municípios, a direção executiva acompanhou, a coordenação acompanhou, os professores participaram e foi muito positivo. Mas, infelizmente, sempre tem aquele mais cabeça dura, né? Sempre tem aquele mais fechado, mais autoritário, né? Mais centralizador, e a gente não conseguiu marcar. Inclusive, eu já quero aqui começar a dar nome aos bois. Quem são esses que estão travando as negociações? Exatamente. Nós não conseguimos marcar na Prefeitura de Pedra Mole, né? O prefeito, pasmem, né? Porque a gente vive num Estado democrático de direito, mas simplesmente o prefeito fechou a prefeitura. Mandou fechar a prefeitura. Mandou fechar a prefeitura. A fechar. Quando a gente chegou lá, não tinha nada. E a Secretaria de Educação fica vizinho à prefeitura. Então, fechou a prefeitura e fechou a Secretaria de Educação. Uma vergonha. Ou seja, a indignação não foi só dos professores de Pedra Mole, mas de todos os professores do estado de Sergipe. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia. A prefeitura não é um bem privado, é um bem público. Exatamente. E não ele tem horário de funcionamento e dia de funcionamento. Então, não é o bel prazer do prefeito, infelizmente o prefeito Neto de Milton, como a gente chama, né? Nos municípios, todo prefeito tem o seu jeito das pessoas chamarem, né? O prefeito Neto de Milton fechou a prefeitura, como se fosse a casa dele. Não pode, prefeito. Vamos receber os professores, vamos negociar, que essa é a melhor alternativa, cá para nós, viu? Porque a luta continua, você vai continuar tendo insistência para conseguir dialogar, que é isso que os professores querem. Professora, o que você tem a dizer para os prefeitos do Agreste Sergipano, já que você é uma das coordenadoras dessa subsede? Bom, o recado que eu deixo para os prefeitos e prefeitas da região Agreste é que nós que somos representantes do magistério queremos apenas negociar os nossos direitos e que nossos direitos sejam respeitados, né? As nossas formas de luta, ela acontece de acordo com o andamento da
situação que nós somos tratados pelas administrações. Então, fica aqui o recado, prefeitos e prefeitas, o que nós queremos é o diálogo, o que nós queremos é o debate, o que nós queremos é a negociação, o que nós queremos é construir nos municípios uma educação de qualidade, porque nós fazemos a luta, sim, pelo piso, mas também a gente faz a luta pelo transporte escolar, pela alimentação escolar, pela gestão das escolas, pelas estruturas, para que a gente possa também contribuir como sindicato de uma categoria tão importante que são os educadores de Sergipe, e em especial do Agreste, construir uma educação de mais qualidade para os nossos estudantes. Bom, está aí o recado dado da professora Rita. Professora, muito obrigado por sua presença. Bom, agora um recado aos senhores prefeitos. Eu tenho certeza que vocês, na posição que vocês estão, não precisam ocupar lugar nenhum para receber os seus salários. Sabe por quê? Porque vocês se julgam melhores que os outros, mas vocês não são. Vocês foram eleitos para representarem o povo, para lutarem por uma vida melhor para o povo e não para serem seus carrascos. Porém, aguardem, porque depois do dia D virá o dia U, de urna. E nesse dia, vocês, assim como Hitler, vocês terão a derrota que merecem. Muito bem, vamos continuar a nossa luta de cada dia. Depois do dia D, vamos para mais uma batalha. Ou eu deveria dizer, batalhas. Professor Joel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos lá. Batalhas e mais batalhas. Vamos começar por uma que, se a gente não ganhou, pelo menos a gente se livrou. O governo Jackson Barreto está chegando ao fim, não é isso, professor? Isso. Dia 7 é o dia do livramento, né? O livramento dos professores, dos servidores públicos, do povo de Sergipe. Oxalá Jackson vai e não volte mais. Bom, sábado passado, o professor Roberto, vice-presidente do Sintese, esteve aqui e falou um pouco para a gente de como será o bota fora do governador Jackson Barreto. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Será possível haver um outro governador tão cruel para o funcionário público como foi Jackson Barreto? Olha, a gente espera que não aconteça, né? Pior sempre pode acontecer. Mas assim, nós vamos torcer, a gente vai lutar e acho que os trabalhadores e o povo de Sergipe devem ter muito cuidado esse ano, que é um ano eleitoral, um ano de eleição, e a gente precisa ter cuidado redobrado, né, para que a gente não caia mais no canto da sereia, né? O governador Jackson Barreto foi um governo que assumiu o governo no lugar do Deda, a partir do falecimento do Deda. Quando o Deda faleceu, ele parecia ser um outro governador. Ele foi um governador que ele negociou, que ele conversou, ele discutiu com os trabalhadores, discutiu com o movimento sindical, mas depois que ele virou governador eleito pelo povo, as coisas mudaram completamente, ou seja, mandou um monte de projeto prejudicando os servidores públicos, a ação dele na educação, na saúde, na segurança pública é horrível, portanto se transformou no pior governo. Tudo pode ser pior, na minha avaliação, mas a gente vai lutar e vamos trabalhar para que o próximo seja melhor. Bom, o governador Jackson Barreto demonstrou ser um ferrenho opositor do ato de dialogar com as categorias. Você acredita que o Belivaldo Chagas, que vai assumir seu lugar, vai ter outra postura ou vai seguir a cartilha jacksoniana de maldade? Olha, nós tivemos uma experiência com o Belivaldo na educação, e foi uma experiência que, de fato, havia diálogo, né? Houve bastante diálogo, ele sentava à mesa com o sindicato, discutia, debatia, algumas coisas a gente conseguiu encaminhar, ele como secretário de Educação. No entanto, a partir do momento que ele se transformou vice-governador de Jackson Barreto, pela influência de Jackson ou não, ele continuou conversando com os trabalhadores, mas nada se resolvia. Ou seja, o Belivaldo não tinha voz ativa, não queria resolver, eu não queria passar por cima de alguma ação de Jackson. Portanto, como vice-governador, ele foi um vice-governador, ao nosso ver, inoperante. Entendi. Agora vamos mudar um pouco de assunto. A Constituição diz: ninguém pode ser preso antes de transitado em julgado, ou seja, antes que todos os recursos tenham se esgotado.
Nós sabemos que a segurança jurídica é um princípio importantíssimo e é fundamental em qualquer Estado democrático de direito, como o Brasil. O que estão tentando fazer com Lula não está instalando um clima de insegurança jurídica no país? Na minha avaliação, completamente. Assim, tem aquele famoso esquema que o Jucá colocava, para mim está posto. O que acontece no Brasil hoje é um cenário em que a gente vivencia uma corrupção desenfreada de diversos setores, vários políticos assim com comprovação assim visível de roubo, de falcatrua, de mala cheia de dinheiro, e a gente não vê uma repercussão ou uma ação tão fortemente dos meios de comunicação, da justiça e de parte da classe média desse país com tanta força quanto Lula. Lula é um presidente que está sendo denunciado na justiça e pode ser preso porque o juiz Moro diz que ele quebrou um apartamento para reformar e esse apartamento era dele. E algumas pessoas da direita e da imprensa chegam a dizer que, pelo papel que Lula desempenhou, ele deve ter roubado milhões de reais ou bilhões de reais. Agora você imagine, alguém que roubou milhões de reais ou bilhões de reais vai pegar uma marreta, quebrar um apartamento para reformar um apartamento de 500 mil reais. Isso não existe, né? Quem quebra a marreta, pega uma marreta e quebra um apartamento para reformar é um trabalhador de classe média que não pode comprar uma mansão com tanto dinheiro que acabou levando do povo. Portanto, é o seguinte, essa é uma situação, ao meu ver, irreal. É uma situação em que parte da classe política e a parte do judiciário quer passar alguma experiência de justiça e passar uma experiência de que nesse país pode ter justiça naquele que foi o maior presidente da história do Brasil. Por isso que a gente percebe, por isso que a gente vê essa reação popular massiva. E mesmo nos lugares onde se dizia que a ação contra Lula, ou que a rejeição a Lula era muito forte, como no sul do país, a gente está vendo que essa coisa não é real. Ou seja, você tem uma parte de grandes agricultores fazendo protesto em relação à ida de Lula nos estados do sul, mas a população, a classe trabalhadora está recebendo Lula com muita força e com muita festa. E é esse o grande medo desse esquema que foi montado para entregar o Brasil aos Estados Unidos. E o que você acha que vai acontecer após o dia 4 de abril, quando será julgado o habeas corpus de Lula? A gente espera que o julgamento que foi sobre a possibilidade de ter o habeas corpus, que acabou sendo de 7-4, e depois o segundo julgamento da possibilidade de Lula não ser preso, porque foi um outro debate que aconteceu lá antes de se findar o julgamento, isso aconteça, ou seja, que a maioria do Supremo Tribunal Federal vote para que Lula não seja preso, que o habeas corpus seja deferido e que Lula possa livremente poder fazer sua campanha mais tarde. Se ele vai ser candidato, esse é um outro processo mais adiante, mas a gente espera, o povo brasileiro espera, e há um sentimento no Brasil muito profundo de Lula livre. É isso que a gente espera que aconteça no dia 4. Bom, se não acontecer, o PT já está dizendo que Lula vai manter sua candidatura mesmo preso. E na minha avaliação, nesse cenário, Lula é um preso político. Professor Joel, mais alguma coisa que não falamos? Não, acho que é o seguinte, sobre a questão do governo Belivaldo, né, que deve assumir agora no dia 8 de abril. Na minha avaliação, a gente espera que nesse período que resta para dele governador, ele possa fazer tudo que não fez como vice-governador, ou seja, possa ser um governador que seja atuante, que resolva de fato os problemas e que saia com soluções reais e plausíveis para os trabalhadores, o servidor público e para a população de Sergipe. E não tem desculpa porque a caneta agora vai estar na mão dele. Vai estar na mão dele. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado por sua presença e volte mais vezes. Isso, obrigado a vocês e voltaremos. Bom, pessoal, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso
isso aceite, respeite o meu projeto.